Olá, paz seja convosco. Estamos aqui em mais uma aula da nossa escola de servos. Estamos no módulo Servir e hoje vamos aprender sobre a personalidade do líder. Amém? Vamos orar? Pai de amor, obrigado por este privilégio, Senhor, de ministrar a sua palavra. Fale aos nossos corações, transformando o nosso caráter e nos transformando numa pessoa melhor, Pai. Assim te louvamos e te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Então, nosso texto base para esta lição da Escola de Servos, da classe Servir, com o tema liderança, a personalidade do líder. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, nós temos o seguinte texto: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, que é a alegria constante, a paz, a longanimidade, que é o ânimo prolongado, a benignidade, que é uma pessoa amável, uma pessoa polida, uma pessoa que pratica bondade, a mansidão e o domínio próprio. Isto são as características do fruto do Espírito. Então, uma pessoa cheia do Espírito tende a ter a sua personalidade como a do Espírito. Então é uma pessoa que nunca desanima, é uma pessoa que está sempre de bem com a vida, é uma pessoa que ela vive em paz, é uma pessoa que ela consegue amar, consegue perdoar, é uma pessoa que consegue ser educada, polida, colocar as palavras no momento certo, são as características da benignidade. Ela é mansa em suas respostas, né? E o domínio próprio, ela é equilibrada, ela nunca explode, ela nunca perde a razão, porque ela está sempre, nunca exalta a voz, nunca grita, está sempre em uma maneira equilibrada, porque isso mostra que ela está cheia do Espírito de Deus. Né? E vamos estudar um pouquinho mais sobre isso, por quê? Porque o mundo hoje clama por líderes desta natureza. Clama por pessoas que sejam donos de um caráter. Caráter é o conjunto de atitudes que você tem no teu dia a dia. Então, nossa sociedade precisa de pessoas com caráter exemplar, com atitudes honestas, né? E uma personalidade definida, né? Para que possam exercer esse tipo de influência sobre a sociedade, sobre a sua família, sobre o pequeno grupo que lidera, sobre o seu ministério. E a partir daí, porque está cheia do Espírito Santo destas qualidades, se torna então um líder em excelência e pode servir na liderança, formando outros líderes, não com as suas características, mas com as características do Espírito de Deus que habita nesta pessoa. Amém? Aí o próximo tema está falando personalidade. Personalidade é uma vida controlada pelo Espírito Santo, geralmente tem princípios firmes, atitudes corretas e é dona de si mesmo. O caráter de uma pessoa deve se refletir no fruto do Espírito que tem dentro de si, ou seja, nossas atitudes precisam ser demonstradas pelo que está dentro de nós, e o Espírito de Deus mora em nós, e aí o texto diz que esse Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Então, ter personalidade é entender a obra redentora, pois na cruz foram canceladas todas as dívidas, foram apagados os nossos pecados. Então, o que acontece? Também, traços da nossa personalidade também podem ficar na cruz, e é isso que vamos falar hoje. Talvez você não tenha um domínio próprio, mas logo que você aceita Jesus e entende o sacrifício que Jesus fez na cruz, ele levou também sobre ele esse traço de personalidade que você não tinha. Você era uma pessoa estourada, não leva desaforo para casa. Mas logo que você está com Jesus, esse teu traço da sua personalidade, ser explosivo, esse traço pode estar em Jesus se você deixar o Espírito de Deus habitar em você e tomar conta da sua vida. Então, a nossa personalidade, a partir do momento que aprendermos essa aula, não vai ser como nós nascemos. Vai ser, sim, como nós nascemos de novo. Quando nascemos de novo, quando aceitamos Jesus,
temos a oportunidade, então, de demonstrar o Espírito de Deus que habita em nós. Ou seja, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O Espírito de Deus habita em mim. E se ele habita em mim, eu não era, no meu velho homem, uma pessoa equilibrada. Mas hoje eu sou equilibrado, porque o Espírito de Deus habita em mim e ele sai de dentro de mim demonstrando o domínio próprio. Talvez você não tenha chegado neste nível ainda. Eu talvez não tenha chegado nesse nível ainda. Mas o que importa é que estamos aprendendo para crescermos e chegarmos, conforme a palavra de Deus diz, à estatura de varão, à estatura de homem perfeito. Homem segundo o que Deus nos vê. Deus acredita em nós e Deus tem certeza que chegaremos lá. Por isso ele enviou o seu Filho Jesus. Deus pode mudar a sua vida. Você pode ser uma pessoa de bem com a vida, feliz, tá? Não aquela pessoa reclamona. Ninguém quer estar junto de pessoas reclamando, que fica reclamando de tudo. E pessoas que reclamam de tudo não chegam à posição de liderança. Não podem ficar, porque liderança de governo até pode chegar. Uma posição de governo. Ele manda e você obedece. Mas de liderança não, porque só lidera aquele que tem pessoas que seguem a sua liderança e seguem o seu exemplo. Né? Essa é a diferença de liderar e governar. Quem governa coloca a lei e você tem que obedecer. O líder, não. Ele vai fazendo e você vai seguindo ele porque você quer ser como ele. Então você o institui como o seu líder. Então talvez você não tenha todos esses traços ainda, mas vai chegar lá em nome de Jesus. Isso definimos personalidade. Agora vamos definir temperamento. Né? Tem a ver com o nosso homem interior, temperamento. É o que faz de cada pessoa um ser único, diferenciando-se de qualquer outro. Há 4 tipos de temperamentos básicos propostos, né? E nós temos aqui, que foi estudado pela psicologia e tudo mais, nós temos aqui, então, o primeiro que é o sanguíneo. E fora esse texto que nós temos na tua apostila, eu também estou com outro material aqui que eu estudei um pouquinho mais sobre esses temperamentos e aqui fala a respeito do sanguíneo. São 4 tipos: o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Se você não sabe sobre esse assunto, eu sugiro que você procure no Google sobre esses 4 tipos de temperamentos, tá? Que você vai ver a virtude de cada um deles e vai ver também a qualidade e também vai ver o defeito de cada um deles. Claro, ninguém é perfeito, por isso que nós temos os temperamentos. Para quê? E foi estudado isso para que nós identifiquemos os nossos defeitos, para que possamos melhorá-los. Identifiquemos também as nossas qualidades para que possamos usá-las. Amém? A nosso favor, tá? Sempre a nosso favor. Aqui fala do sanguíneo. O sanguíneo é o tipo mais emocional de todos. A personalidade sanguínea é efervescente e parece passar pela vida saltitando. É fácil dizer quando uma pessoa sanguínea entra na sala. A voz dela pode ser ouvida acima da voz dos outros, porque ela sempre está muito empolgada, está sempre fazendo piada, está sempre feliz. Ela não consegue seguir um roteiro certinho. Ela sempre quer mudar. Ela nunca está satisfeita com o planejamento. Ela sempre acha que pode mudar um pouquinho. Sempre quer deixar para a última hora. Tá? É uma pessoa que gosta de esportes, é uma pessoa vigorosa, é uma pessoa para cima, é uma pessoa que gosta de assistir televisão, quer deixar a televisão sempre alta, né, para que todos ela gosta sempre de estar no meio de pessoas, então ela gosta de ouvir vozes, não gosta de estar em silêncio. Esse é o sanguíneo. Então, de um lado, ele é uma pessoa, uma das virtudes, é uma pessoa que está sempre de bem com a vida, né? É uma pessoa bem relacionada. Por outro lado, é uma pessoa que não é tão organizada, uma pessoa que não é tão centrada. Então tem dificuldades em cumprir tarefas e cumprir metas, porque está em constante mudança. Temos o colérico, e aqui a tua lição diz, tendência a aborrecer-se com facilidade, porém são líderes natos. Uma coisa certa é que o colérico ele gosta de estar sempre na posição de estar liderando, mandando.
tá? Isto é uma qualidade e pode ser um defeito também, tá? Mas o colérico, segundo esse outro livrinho aqui, diz assim: o colérico é uma categoria onde essa pessoa, o escritor do livro, se enquadra. Os coléricos nasceram para serem líderes. Sua personalidade forte quer estar sempre no controle. Um dos pontos fortes daqueles que têm uma personalidade colérica é que eles costumam realizar muitas coisas. Um dos pontos fracos é que eles têm a tendência de serem mandões. Os coléricos geralmente são fortemente voltados para seus objetivos e motivados por novas ideias e novos desafios. Quando o Senhor dá um projeto, fico totalmente animada com ele e corro para meu marido que tem uma personalidade completamente diferente da minha. E aí ela se frustra porque ela esperava que o marido dela fosse também ficar muito animado. Só que o marido dela, no caso aqui, ele é fleumático. E o fleumático é um pouquinho diferente. Então o colérico, ele é um bom líder, tá? É uma pessoa que é sempre motivada por novas atividades a se desenvolver. Por um lado, esta é a qualidade. Por outro lado, ele é um pouco mandão, quer que a coisa seja do jeito dele. Se não for do jeito dele, ele não concorda muito e não colabora muito. Esse é o colérico, tá bom? O fleumático, vamos ver aqui que é exatamente o marido desta pessoa aqui. Os fleumáticos geralmente demonstram pouca ou nenhuma emoção. O que é interessante é que o colérico geralmente se casa com o fleumático. Tá, vamos aqui nessa parte aqui. Mas o fleumático diz aqui, eles sempre aparentam estar cansados. Tá? Eles, o texto diz aqui, mas se mostram reconciliados com a vida. Tá? Ou seja, eles são sempre mais na deles. Sabe aquelas pessoas que são sempre mais na delas, são quietinhos, ouvem mais, observam mais, falam de menos. Elas demonstram muito pouca emoção, não são muito emotivos como o sanguíneo, por exemplo, que chega na sala fazendo um estardalhaço, por exemplo, entrou, chegou atrasado, ele já chega fazendo uma piada. O fleumático não, ele já chega de cabeça baixa, já senta no seu lugar, né? Ele já fica mais quietinho. Uma das qualidades do fleumático é que ele é mais centrado nas coisas, é mais observador, ele consegue prestar atenção em detalhes, coisa que o colérico ele não consegue, muito menos o sanguíneo. Mas o fleumático sim. E uma dos defeitos, se a gente pode dizer assim, é que é uma pessoa que não consegue demonstrar as suas emoções. Você conta para ele alguma coisa muito legal, você está super feliz e ele fala: "Pô, que legal, que bom, que ótimo". E você esperava dele o quê? Uma super reação. Isso traz muito conflito dentro de nós. Mas como entendemos que uma pessoa é diferente da outra, então quando um colérico vai chegar no fleumático para contar o novo projeto que ele está começando, ele já vai saber que a resposta do fleumático vai ser: "Poxa, que Deus seja contigo", né? E ele não vai se abater por isso, porque ele já conhece sobre temperamentos. Amém? E ficou faltando melancólico. Melancólico na tua lição, aí, o que ele diz aí? Sua tendência é a calma, a depressão e a tristeza. Olha o que diz aqui, ó. Os melancólicos são aqueles que têm mais problemas de depressão. Eles são as pessoas mais profundas, pessoas pensadoras e organizadas. Eles são aqueles organizadores que arrumam suas estantes de condimentos em ordem alfabética. Melancólico, né? E geralmente nós temos aí não só um temperamento desse, mas temos mais de um. Aqui eu estava me analisando, né? O fato é que o melancólico é aquela pessoa que muitas vezes você pega ela está quieta no canto dela, ou ela tem momentos de melancolia, né? Ela fica quieta no canto dela, tem uma tendência a pensar negativamente, ela tem essa tendência do temperamento dela, mas é uma pessoa calma, como virtude, é uma pessoa calma, é uma pessoa centrada, é uma pessoa organizada. Então, você vai colocar alguém para fazer, por exemplo, algo como trabalhar com um arquivo, você vai procurar quem? Uma pessoa melancólica, que ela é centrada, gosta de ficar quieta, gosta de ficar lendo, gosta de ficar organizando, colocando tudo em ordem. Então, é importante nós conhecermos sobre os nossos temperamentos.
o temperamento de um líder, porque nós somos formados exatamente, né, de personalidade, de temperamento, e agora vamos falar do caráter. Então, continuando o texto, diz assim: todos os servos de Deus foram com seus respectivos temperamentos. Eles chegaram até a Cristo com os seus temperamentos, até que alcançaram o ponto de equilíbrio. Por exemplo, Moisés, ele tinha um temperamento tão forte que em uma ocasião matou um egípcio e depois o enterrou para que ninguém o soubesse. Ou seja, Moisés, ele era um líder nato e ele era briguento e ele ia para cima e ele gostava de desafios, né? Mas quando Deus começou a tratar dele, Deus tratou tanto de Moisés que o levou para o deserto e ele ficou 40 anos sendo treinado e tratado por Deus, e ele se tornou um homem manso e humilde, o homem mais manso e mais humilde de toda a terra. Então, quando nos colocamos para ser líderes na obra do Senhor, como Moisés assim fez, Moisés se colocou na posição de liderar um povo para sair de uma terra e ir para a terra prometida. Deus, ele trata também do nosso temperamento, a ponto de nós chegarmos como o Espírito Santo é. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é moderado, equilibrado. Nem muito para cima, nem muito para baixo. Ele é equilibrado. Que coisa maravilhosa, né? Então, é bom nós sabermos como nascemos. Fomos criados com esse nosso temperamento natural. Mas quando o Espírito Santo habita em nós, nós também vamos ser tratados por Deus. E vamos identificar quando estamos muito acima, é porque o nosso ponto colérico está muito acima. Então eu preciso trabalhar nele e voltar um pouco mais para baixo e assim por diante. Amém? Vamos falar de caráter. O que é caráter? Caráter é o reflexo externo do que aceitamos internamente. Dizem que o temperamento e o caráter integram a personalidade do ser humano. Faraó foi duro e obstinado porque aceitou como seus conselheiros e assessores homens entregues às práticas do ocultismo, e como resultado os demônios foram entrando sutilmente e conseguiram manipular seu caráter, conseguiram manipular suas atitudes. O caráter é o conjunto de atitudes que praticamos no dia a dia, né? Então, existem pessoas que têm um bom caráter e pessoas que são mau caráter. Então, nós precisamos exatamente identificar esse tipo as nossas atitudes no dia a dia, porque são essas atitudes que demonstram qual é o nosso caráter. Amém? Item número 1. Áreas fundamentais que nos ajudam a crescer. O item A. Alimente diariamente a sua fé. Sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Podemos ver que a fé, ela é ativa e somente chega às pessoas que estão dispostas a entender a palavra de Deus. Claro que a fé sem obras é morta. Então, a fé, as suas obras demonstram a fé que você tem. Se você tem um bom caráter, é porque você expôs o seu coração a bons ensinamentos e você tem, então, você tem boas atitudes, e porque você tem boas atitudes, você alimentou essas boas atitudes de uma palavra boa. Então você o quê? Alimentou, você acredita que essa palavra é boa, então você come dela e você se alimenta dela e você pratica ela. E quando você faz isso, você aumenta a sua fé nisso que você está crendo. Você creu e você praticou. Então, quando você se alimenta da palavra de Deus todos os dias, você então tem força para continuar acreditando que você é um bom líder e será um bom líder porque o Espírito de Deus habita dentro de você. Item B, ser uma pessoa equilibrada. Ou seja, né, o Espírito de Deus, ele é equilibrado. Uma das características dele é o domínio próprio. Então, eu preciso me atentar nos momentos em que eu estou querendo me exaltar. Eu preciso parar, eu preciso refletir, e eu preciso dizer para mim mesmo, não vale a pena. Não vale a pena eu demonstrar o meu velho homem. Eu quero demonstrar o Cristo que vive em mim, o Espírito de Deus que habita em mim. E você, então, respira fundo. E em nome de Jesus,
o Senhor mudará o teu temperamento, o Senhor mudará a sua personalidade e em nome de Jesus você será um líder de sucesso. E você vai estar sempre em crescimento em nome de Jesus. Item C, envolver a sua família no ministério vai ajudá-lo a crescer. Tá? Esta será uma das maiores proteções contra qualquer ataque adversário. Sabemos que Deus está restaurando a unção de famílias sacerdotais, famílias comprometidas no ministério. E esta visão contribui para que toda a sua família se desenvolva. Você, num barquinho remando sozinho, é mais difícil. Mas quando você consegue colocar toda a sua família para trabalhar para o reino de Deus, um vai ajudar o outro, um vai motivar o outro e vai ficar muito mais fácil a travessia, tá? Estou falando de um barquinho, a travessia de um lugar para o outro, porque todos estarão remando na mesma velocidade, todos estarão remando juntos para o mesmo local, para o mesmo objetivo. Por exemplo, eu sou pastor, claro, mas o meu filho não é pastor. Mas eu estou conseguindo colocar ele no barco. Já estou engrenando ele nos ministérios da igreja, para que ele entenda o chamado que eu tenho e esteja remando junto comigo. Então, quando eu chamo ele para ir a uma reunião, ele entende. Ele não quer ir para outro local, ele entende porque ele está no mesmo barco que eu. E lá onde eu vou, sempre tem também uma atividade para ele. Porque se não tiver, então eu invento uma atividade para ele. Por exemplo, você vai no teu pequeno grupo e você tem o teu filho que geralmente não vai. Ou geralmente vai, mas ele vai e fica com você desmotivado. Certamente você vai trabalhar para que tenha outros filhos, outras pessoas da idade desta criança, deste jovem, para que ele possa se relacionar, para ele também ficar motivado a estar no barco. Então, um bom líder, ele não se preocupa apenas em ele estar fazendo para os outros. Um bom líder não se preocupa apenas em estar trabalhando, por exemplo, no encontro de casais. O bom líder se preocupa em ele trabalhar no encontro de casais e que o filho dele, e que tem atividade para o filho dele trabalhar no encontro de solteiros. Porque aí sim os dois estão no mesmo barco, no mesmo ministério. E aí flui com mais facilidade e o crescimento é maior. Não adianta assim, eu vou no barco e você vai nadando, você fala para o teu filho, né? Eu estou envolvido em todas as atividades na igreja e você não faz nada. Não funciona dessa forma. Vai chegar um determinado momento que a coisa vai enroscar. Talvez o teu filho não esteja com você, mas tem que ser a sua meta. Você primeiro conquistar sua família, sua mulher, ou você mulher, seu marido e os seus filhos. É sua primeira meta. Por isso que precisa o quê? Tem que dobrar o joelho e tem que orar. Para Deus dar para você a sua família, para remar ao mesmo barco junto com você. Muitos homens e mulheres falam assim, não, meu marido não vai, então eu também não vou. E deveria ser ao contrário, o meu marido não vai, então eu preciso ir buscar por ele. O meu filho não está comigo, então eu não estou motivado em ir. Não, você deve ir, porque você indo, o seu filho vai chegar o dia dele ir. Então, exatamente isso. Você tem que ter como meta envolver a sua família na tua liderança também. Conclusão. Você é a obra-prima de Deus. O caráter de Cristo foi reproduzido em sua vida e você tem a capacidade de ser dono de si mesmo. Conheça então o seu temperamento, se conheça, esforce-se diariamente por se submeter cada área da sua vida ao controle do Espírito Santo, o qual será refletido no fruto do Espírito, tendo atitudes que lhe concedam autoridade na atividade ministerial. Então, em nome de Jesus, que os frutos do Espírito, que o fruto do Espírito, que a característica do fruto do Espírito, possa se manifestar na sua vida, na sua liderança, lá no teu pequeno grupo, que você possa ter amor, possa ter um gozo constante, possa ser benigno, possa ser longânimo, possa ser manso e ter o domínio próprio, que aí você vai ter um grande povo te seguindo em nome de Jesus. Amém? E um grande povo te seguindo pelas qualidades do Espírito que está em você, não pela tua amizade, não pelo teu companheirismo,
mas pela atitude que eles estão vendo em ti, que vem da parte de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, o teu ministério, a tua casa, o teu trabalho, e que esta lição possa ter marcado a tua vida e que a partir de hoje você continue crescendo, liderando aí o teu pequeno grupo ou qualquer atividade, a sua casa, seus filhos, a tua vida. Que seja uma liderança vinda diretamente do trono de Deus. Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.